Esqueça por um momento os presentes, as luzes e a festa. Eu quero te contar a história real. Aquela que tem cheiro de poeira, suor e portas fechadas. Quero te levar para caminhar ao lado de um carpinteiro exausto e uma jovem corajosa, que carregavam o mistério do universo enquanto o mundo lhes virava as costas. Vamos entrar juntos naquela gruta de pedra gelada e descobrir como, no meio do caos e da rejeição, a esperança encontrou um jeito de nascer. Para compreender a verdadeira dimensão da luz, é necessário, antes de tudo, sentir o peso esmagador da escuridão. Não a escuridão da noite, que passa com o nascer do sol, mas a escuridão da alma de uma era. O mundo estava velho. O ano era ditado pelo calendário de Roma, e o ritmo da vida era marcado pela marcha das legiões. O mundo conhecido curvava-se, reverente e aterrorizado diante de César Augusto. A chamada paz romana não era uma paz de espírito, era a ordem mantida pela ponta da lança, pelo brilho frio do aço e pelo tilintar pesado do ouro nos cofres do império. Naquela pequena faixa de terra chamada Judéia, o ar era espesso. O rei Herodes, a quem chamavam de o Grande, governava de cima de seu trono banhado em sangue. Ele construía fortalezas impenetráveis, não para o deleite do povo, mas porque temia a própria sombra. Ele via traidores em cada sussurro. E o povo? O povo apenas sofria. Havia um silêncio ainda pior do que o medo político, o silêncio do céu. Fazia 400 anos que nenhuma voz profética ecoava com autoridade. Apenas a tinta seca nos pergaminhos do profeta Isaías, escritos 7 séculos antes, ousava desafiar aquele tempo de ferro. Pois um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, o governo estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Mas ao olhar para as águias romanas cravadas nos portões da cidade, a profecia parecia um sonho febril. A humanidade caminhava de cabeça baixa, olhando para a poeira, resignada a viver e morrer sob o jugo de ferro, esquecendo-se de que o Príncipe da Paz estava a caminho. Mas o universo tem seus próprios relógios, engrenagens silenciosas que não obedecem aos decretos de Césares ou reis. Enquanto o Ocidente dormia sob a sombra do Império, longe dali, nas terras místicas do Oriente, olhos antigos e atentos vigiavam o firmamento. Eles não eram reis, embora a história goste de vesti-los assim. Eram magos, sábios, homens que consagraram a vida a entender a matemática das esferas celestes e os segredos guardados no silêncio das constelações. Eles conheciam os mapas estelares melhor do que as palmas de suas próprias mãos. Numa noite que parecia idêntica a milhares de outras, a geometria sagrada do céu foi violada. Uma nova luz rompeu a tapeçaria da escuridão. Aquilo não era um cometa errante, riscando o céu para morrer em segundos. Não era a conjunção fria de planetas distantes. Era algo vivo. Uma assinatura de fogo na tela da noite. Um chamado. Imagine o debate nas grandes bibliotecas da Pérsia. O choque da descoberta. O confronto entre a razão e o mistério. Eles entenderam o que o mundo ignorava. Os astros estavam gritando que o grande rei, aquele que governaria não apenas terras, mas corações, estava para chegar. A decisão de partir não foi simples. Foi um ato de loucura santa. Eles deixaram o conforto de seus observatórios, a segurança de suas posições, a maciez de suas sedas. Carregaram camelos com tesouros, que representavam a riqueza de nações inteiras, e se lançaram ao deserto. Uma jornada guiada não por mapas, mas por uma teimosia, uma fé misturada com ciência. Eles caminharam por semanas, talvez meses, engolindo areia, enfrentando o frio cortante das noites do deserto, movidos apenas pela certeza de que o cosmos não mente. Enquanto essa caravana de elite cortava as dunas silenciosas, uma outra viagem acontecia nas estradas pedregosas da Galileia. Uma viagem muito mais humilde, muito mais dolorosa e completamente invisível aos olhos da história oficial. César Augusto, em sua soberba administrativa, ordenou um censo. Ele queria contar suas cabeças, queria saber quantos súditos podia taxar. Ele moveu o mundo inteiro por ganância. Mas ele não sabia que era apenas um instrumento. A profecia antiga exigia que o Messias nascesse em Belém, a cidade do rei Davi. E a providência usou o decreto de um imperador pagão para mover um carpinteiro e sua esposa grávida para o lugar exato, na hora exata. José e Maria desceram de Nazaré. Olhe para eles.
Não há auréolas brilhando sobre suas cabeças, apenas o suor do esforço e a poeira da estrada. José, um homem prático, de mãos calejadas pela madeira e pela pedra, caminhava puxando o animal. A cada passo, sua mente virava um turbilhão. A responsabilidade pesava mais que a bagagem. Ele era o guardião de um mistério que nem ele mesmo compreendia totalmente. E Maria, uma jovem, quase uma menina, carregando o peso de uma gravidez a termo sobre o lombo de um animal, enfrentando ladeiras íngremes e o perigo de bandidos. O vento cortava. O frio da noite penetrava nos ossos. Eles eram anônimos. Se você cruzasse com eles, veria apenas vultos na neblina. Ninguém daria passagem. Ninguém imaginaria que, dentro do ventre daquela camponesa, o próprio infinito estava se tecendo em forma humana. Quando finalmente as muralhas de Belém surgiram no horizonte, a esperança de descanso logo se transformou em desespero. A Casa do Pão, como a cidade era chamada, estava faminta de espaço. O caos tomava as ruas estreitas. O censo havia trazido milhares de descendentes de Davi de volta ao lar. Mercadores gritavam. Soldados romanos empurravam a multidão com seus escudos. Viajantes disputavam cada centímetro de chão para dormir. José iniciou sua via crucis particular. Ele bateu às portas das estalagens uma a uma. E o som de sua mão na madeira ecoou vazio do coração humano através dos séculos. Não há lugar. Estamos cheios. Vão embora. Não havia maldade explícita nessas respostas, apenas indiferença. O mundo estava cheio demais de si mesmo, ocupado demais com seus lucros, com seu sono, com suas pequenas ambições e problemas imediatos. Não havia 1 metro quadrado vago para o autor da vida. O Criador chegou para visitar sua criação, e a criação trancou a porta por estar muito ocupada. A noite avançava. As dores de Maria aumentavam. O desespero de José atingia o limite máximo. Restou, então, o que ninguém queria: a sobra. Um refúgio escavado na pedra calcária nos fundos de uma propriedade, um lugar destinado aos animais. Ali o cheiro não era de perfume ou incenso, mas de terra úmida, de feno velho e de esterco. O som não era de música ou conversas, mas da respiração pesada de bestas de carga mastigando a palha. A escuridão era quebrada apenas pela luz fraca de uma lamparina de azeite. Foi ali, naquela penumbra úmida, longe dos olhos paranoicos de Herodes e da contabilidade de César, que o tempo se partiu ao meio. Um grito abafado, o esforço final da vida rompendo o ventre, e depois um choro. Os pulmões divinos do Eterno encheram-se de ar terreno pela primeira vez. O Verbo se fez carne. Não num trono de marfim, protegido por guardas pretorianos, mas no chão batido de um estábulo. Aquelas mãos minúsculas, que um dia carregariam o destino de toda a humanidade, agora agarravam o vazio em busca de segurança. O filho do pai agora chorava, precisando de consolo. Maria, com a dignidade silenciosa que excede a de todas as rainhas da terra, limpou o bebê. Envolveu o Deus menino em faixas de pano simples, apertando-o contra o peito para aquecê-lo do frio da noite. E então, num gesto de poesia suprema, ela o deitou num coxo. Onde os animais buscavam alimento para saciar a fome, agora repousava o pão vivo, que desceu do céu para saciar a fome da alma humana. A ironia divina era perfeita, a realeza oculta na miséria absoluta, a onipotência disfarçada na fragilidade extrema. O mundo continuava girando, alheio, e ninguém em Belém suspeitava que a história estava sendo reescrita a poucos metros dali. Mas o céu não suportou o silêncio. A notícia era urgente demais para ficar presa entre aquelas paredes de pedra. Lá fora, nos campos escuros ao redor da cidade, pastores vigiavam seus rebanhos. Eram homens rudes, com cheiro de campo, mãos grossas, marginalizados pela sociedade religiosa e civil. Eram os últimos da fila, acostumados a serem ignorados por todos. Mas naquela noite eles foram os escolhidos. De repente, a solidão deles foi invadida. Não por um viajante perdido, nem por um boato trazido pelo vento, mas por um mensageiro enviado diretamente do trono. A barreira entre o visível e o invisível se rompeu. E foi para eles, e não para os sacerdotes do templo em Jerusalém ou para os nobres de Roma, que o céu se rasgou. A glória de um anjo explodiu sobre as colinas da Judéia. A escuridão foi expulsa por uma luz que não projetava sombras. O medo paralisante deu lugar ao assombro quando a voz celestial entregou a notícia que mudaria a estrutura da realidade. Não temais.
pois hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador. Eles correram, abandonaram as ovelhas, abandonaram a lógica, correram para ver o que a mente humana jamais poderia inventar: o Salvador dormindo onde os bois comiam. Eles encontraram a família sagrada, e ali na sujeira do estábulo, os joelhos daqueles homens simples dobraram-se diante da santidade pura. E a cena final, o encontro dos dois mundos ainda estava por vir. Dias, talvez semanas depois, a caravana do Oriente finalmente chegou. A estrela parou seu curso silencioso sobre a casa humilde. Os magos entraram. O contraste visual era chocante, quase violento. O brilho das vestes reais, as joias e os turbantes finos contra a poeira e a simplicidade daquele lar provisório. A sabedoria acumulada de séculos curvando-se diante da inocência de um bebê de colo. Eles poderiam ter se decepcionado, poderiam ter dado meia volta, sentindo-se enganados pelos astros, mas a verdadeira sabedoria enxerga a essência, não a aparência. Eles não viram pobreza, viram cumprimento. Eles viram o rei. Prostraram-se com o rosto em terra, ignorando a sujeira do chão. Abriram seus cofres. O ouro tributo para o Rei dos Reis, reconhecendo sua soberania. O incenso, aroma usado no culto, reconhecendo sua divindade. A mirra, uma erva amarga, um perfume de embalsamamento, uma profecia silenciosa e terrível, deixada aos pés do berço, lembrando que aquele nascimento tinha um propósito. A sombra da cruz já se projetava suavemente sobre a manjedoura. Herodes continuaria em seu trono por mais algum tempo, consumido pelo próprio veneno, tentando matar o que não podia ser destruído. Roma continuaria suas marchas triunfais, acreditando ser eterna, até virar ruína. Mas eles não sabiam que a batalha já estava decidida. A verdadeira revolução não começou com espadas desembainhadas, nem com decretos políticos. Começou com um acalanto sussurrado na noite. Naquela noite fria, a esperança não chegou gritando como um trovão, nem impondo-se como um exército. Ela chegou chorando, precisando de colo, pedindo para ser acolhida. O céu desceu à terra. O divino tocou o humano. E o silêncio daquela noite santa ecoa até hoje, sussurrando aos corações cansados que a luz brilhou nas trevas. E as trevas, por mais densas, antigas e assustadoras que sejam, jamais em tempo algum prevalecerão contra ela. E se você chegou até aqui, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Fique com Deus e até a próxima profecia.